Olá, mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo da nossa programação. E antes de falar do tema de hoje, eu quero lembrar você de casa que a sua participação é sempre muito importante. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Anota ele aí no seu celular e sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra gente que vamos atrás aí de um especialista para esclarecer tudo. Afinal, informação de qualidade é o que a gente quer levar para você de casa. E agora sim, no Saúde e Vida de hoje, a gente vai falar um pouquinho neste primeiro bloco sobre anemia. Sabe o que é? Quais são os sintomas? Tratamento? Será que é uma doença? Ou indica que nosso corpo aí está com outro sintoma, outra doença? Enfim, tem muitas dúvidas, né? E quem vai esclarecer tudo é a Jamile Cunha, ela é hematologista do Grupo Sonho, ela já está aqui na tela comigo. Jamile, muito obrigada, viu, por aceitar a participar aqui do Saúde e Vida hoje. É isso, obrigada pelo convite também. Doutora, então já vamos fazer aquela pergunta, né? O que é anemia, né? Todo mundo fala, eu tô com anemia, falta de ferro, anemia, enfim, mas o que é realmente essa falta de ferro? Então, na verdade, é legal a gente conversar sobre anemia, porque a anemia não é uma doença especificamente, né? A anemia é um sinal de alguma coisa. Então, a anemia ela pode ser relacionada, sim, né? Quando ela é por falta de ferro, ela pode ser relacionada à deficiência do ferro, mas ela também pode ser encontrada em deficiências de outras vitaminas, por exemplo, como a vitamina B12, e ela pode também ser um sinal de outras doenças, sendo elas hematológicas ou não hematológicas. Então, só reforçando, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada. Não é anemia, eu estou com anemia, não estou doente, é que tem alguma coisa errada. Você está com anemia, né? Que a anemia é aquela alteração no hemograma que você faz, né? Que os glóbulos vermelhos eles estão baixos. Então, foi identificado para você, olha, seu glóbulo vermelho está baixo, você está com anemia. Mas aí a gente precisa sempre olhar por que você está com anemia. O que você tem por trás disso? É a falta de ferro? É uma possibilidade, mas existe também investigar outras causas. E um exame de sangue simples já detecta? Sim, o exame de sangue que vê a anemia, o hemograma completo, que ele basicamente faz parte da rotina de pedido de vários tipos de médicos, de especialistas, do médico generalista, do clínico geral, às vezes do ginecologista. É rotina para quase todos os médicos solicitar um hemograma completo. E aí é esse exame, sim, que vai falar que você tem anemia ou não tem anemia. Doutora, na resposta anterior a senhora falou glóbulo vermelho. Quando está em baixa é sinal que está com anemia, é isso? Isso. Os glóbulos vermelhos, eles é um grupo de células, é um grupo celular que faz parte lá do nosso sangue. E a gente vai ver essa especificação no hemograma. E aí, lá no hemograma, que a gente vai avaliar o glóbulo vermelho, a gente vai ver a hemoglobina. Quando essa hemoglobina está baixa, a hemoglobina é igual ao glóbulo vermelho, ela quer dizer que você tem anemia. Doutora, e o que é essa hemoglobina? A hemoglobina, ela faz parte mesmo do estudo dos glóbulos vermelhos. Então, ela é um componente, né, lá do nosso sangue e é um componente celular. E ele é produzido pela medula óssea e ele é necessário para carregar o oxigênio para os nossos tecidos e tudo isso. Por isso, quando a gente está anemia, a gente fica com aquele cansaço generalizado, aquela fadiga, porque está faltando a oxigenação que a gente precisa para o nosso corpo. É até isso que eu ia te perguntar, qual que é a função, então, dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina? É transportar o oxigênio, é isso? Exatamente, a gente precisa da hemoglobina para a gente transportar o oxigênio e assim a gente conseguir oxigenar os nossos tecidos. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma corrida, a gente acaba que usa mais os glóbulos vermelhos. Então, toda vez que a gente faz um esforço físico, faz uma atividade com maior intensidade, a gente precisa de mais sangue, mais bombeamento do coração e maior atividade dos glóbulos vermelhos para levar todo aquele oxigênio que a gente precisa.
Então, quando a gente está com baixa de hemoglobina, baixa dos glóbulos vermelhos, a gente tem essa dificuldade de carregar o oxigênio para o nosso corpo, para o nosso tecido. E aí é o que causa a dificuldade de fazer as atividades físicas ou até as atividades da vida diária quando esse valor de anemia está mais grave. Então, o cansaço já é um dos sintomas. Sim, o cansaço já é um sintoma, mas é importante a população entender que esse cansaço ele não precisa ser aquele cansaço de exaustão. Ele pode ser só aquela sensação de não estou conseguindo fazer minhas atividades que eu fazia normalmente, eu estou com mais dificuldade, por exemplo, mais desânimos para fazer as coisas do meu trabalho, minhas atividades físicas, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Então, não necessariamente precisa ser aquela exaustão como atividade física, mas sim essa dificuldade, né? A gente sair do nosso normal, daquela nossa disposição que era o normal para a gente sair desse normal já pode ser um indício de anemia, sim. Doutora, a gente falou aí sobre o cansaço, tem outros sintomas também? Muito se fala, você está meio amarelo, será que você não está com anemia? O que é isso? Realmente isso acontece ou não? Sim. Sim, acontece. Então, a gente o próprio nome já fala, né? O glóbulo vermelho, a gente é realmente a parte vermelha do sangue. Então, a gente fica mais quando a gente está com a hemoglobina mais alta, né? Como quando o glóbulo vermelho está mais alto. Quando isso está baixo ou deficiente, a gente acaba que vai ficando mais amarelado. Na verdade, o termo certo seria pálido, né? Mais branquinho, mais esbranquiçado. Então, por exemplo, aqui embaixo do olho, que a gente normalmente, quando é normal, tá vermelhinho, quando a gente tem anemia, ele vai ficando mais claro, mais esbranquiçado mesmo. Isso é um indício de anemia, sim. Pode ser, na verdade, até um indício um pouco mais tardio, quando a anemia está mais importante, digamos assim, tá? Porque alterações mais discretas a gente não consegue visualizar, né, olhando para a pessoa, mas sim pelos sintomas e pelo exame de sangue, né? E doutora, são sintomas assim que vão aparecendo lentamente? Normalmente a pessoa acaba demorando para procurar um especialista, um médico? Na verdade, sim e não. Como que eu vou explicar isso? Pode ser um sintoma que acontece lentamente quando a causa da anemia é uma causa, né, mais insidiosa, ou seja, uma coisa que levou à anemia é uma coisa mais demorada. Por exemplo, o paciente que está com uma deficiência de vitamina. Então, isso vai acontecendo ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, sim, os sintomas são mais demorados, mais discretos. Mas, quando a anemia é causada, por exemplo, por uma doença hematológica, às vezes, então o paciente, a gente suspeita, às vezes, porque ele abriu uma anemia de uma hora para outra, ele era saudável, completamente saudável, por exemplo, uma semana e meia atrás, não tinha sintoma nenhum, e hoje ele está super cansado, com todas essas alterações que a gente conversou, e aí a causa da anemia, por ser esse sintoma mais agudo, pode ser uma causa hematológica, na verdade, ou seja, outra doença associada. Entendi. E doutora, existem tipos de anemia? Sim, existem os tipos de anemia, eles são relacionados às causas da anemia, tá? Então a gente tem por exemplo, a gente tem anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, que é a anemia mais comumente que acontece na população. Então, às vezes, uma mulher que tem um sangramento vaginal muito importante, né, o sangramento menstrual mensal dela dura muitos dias, ela pode acabar fazendo uma falta de ferro por conta desse sangramento, ou então um paciente que fez uma cirurgia de redução de estômago, uma cirurgia bariátrica, ele não está conseguindo absorver bem o ferro ou as vitaminas da dieta, não está fazendo uma suplementação adequada, ele pode desenvolver uma anemia. E existem algumas anemias, como a gente conversou, são relacionadas a uma doença hematológica. Então, por exemplo, às vezes uma anemia pode ser relacionada a uma leucemia, uma anemia pode ser relacionada a outros tipos de câncer. E existem algumas situações que a anemia ela é relacionada a doenças que a pessoa nasce com ela, que a gente chama de doenças congênitas. Ou seja,
Por exemplo, a anemia falciforme, uma alteração de como aquela hemoglobina ela se comporta no corpo, e a pessoa já tem isso desde a infância, e na maioria das vezes é detectado no teste do pezinho. Entendi. Doutora, dando uma pesquisada sobre o tema na internet, quando eu perguntei para a senhora se existem tipos, né? Tem lá adquirida e hereditária. É o que a senhora acabou de explicar. A falciforme, por exemplo, é uma hereditária. Adquirida é acontecer alguma coisa ao longo da vida? Isso mesmo. Então, a hereditária é uma doença, né, que a pessoa já tem aquela alteração genética desde o nascimento, e ela vai manifestar a anemia desde a infância ao longo da vida, e a gente tem um tratamento específico para cada uma dessas doenças. Já a anemia adquirida, ela pode ser adquirida porque aconteceu alguma coisa ao longo da vida, ou seja, a pessoa teve uma doença, teve uma carência de vitamina, ou abriu um quadro, por exemplo, de um câncer. E aí, uma das manifestações foi a anemia. Mas não é uma coisa que a pessoa nasceu com aquilo. Entendi. E outros termos que eu achei também, anemia aguda ou crônica. Anemia aguda e crônica, na verdade, relaciona ao tempo de acometimento da anemia. Então, a anemia aguda, por exemplo, é quando a pessoa sofre um acidente de carro, sangra muito, perde muito sangue e ela faz uma anemia aguda, ou seja, ela estava ok, normal, os glóbulos vermelhos dela estavam bem, e ela teve, infelizmente, um acidente e sangrou. E aí, se você for olhar o hemograma naquele momento, a gente tem uma anemia aguda, uma anemia por uma perda aguda de sangue. Já a anemia crônica é uma anemia que vai acontecer ao longo de alguns dias, meses. Então, como no caso que a gente conversou, uma anemia por sangramento menstrual, que a mulher vai sangrando no primeiro mês, bastante, vai sangrando no segundo mês, e aí, ao longo desses meses, ela, no final de 3, 4, 6 meses, ela manifesta sintomas de anemia. Doutora, a gente viu aí então que existem vários tipos de anemia. Normalmente o diagnóstico é feito pelo exame de sangue, né? E o tratamento, doutora, a gente sabe então que existem vários tipos, mas na maioria geral aí, tem um tratamento específico? Como que vocês fazem com o paciente? Infelizmente, a gente não tem um tratamento específico, assim, geral, né? A gente sempre tem que olhar o paciente, a causa da anemia, porque assim a gente consegue guiar o tratamento. E como a gente conversou, a anemia não é uma doença que tem um tratamento específico. A anemia é um sinal e a gente vai investigar a causa dessa anemia e assim poder indicar o melhor tratamento para aquele paciente. E doutora, chegando a esse diagnóstico, entendendo o que está acontecendo com o paciente, fazendo o tratamento, essa anemia pode sumir, pode curar? Sim, nas anemias congênitas, na maioria das vezes a anemia não vai sumir porque a pessoa nasceu com aquilo e vai ficar para a vida inteira. Mas nas adquiridas, a depender, na maioria das vezes, do quadro clínico, a gente tratando, vai curar, vai sumir, e esse é o nosso objetivo. Nas congênitas, doutora, é o resto da vida tomando medicamento ou uma alimentação já resolve? Então, nas congênitas, a gente tem graus também de doença, tá? Infelizmente, existem pacientes que vão ter necessidade de ficar tomando sangue para o resto da vida, nas doenças mais graves. E nas doenças mais leves, a gente não precisa fazer nada, só acompanhar. E aí, mais um acompanhamento de rotina, às vezes precisa tomar um tipo de vitamina, faz uns exames, né, periódicos de sangue, mas depende um pouco do grau da doença congênita. E doutora, quando se fala anemia, ela é considerada grave se a pessoa não fizer o tratamento corretamente? Pode vir a levar à morte? Sim, na verdade, a anemia diretamente, ela não, na maioria das vezes, ela não leva à morte. A consequência dessa hemoglobina baixa pode sim. Por exemplo, a gente precisa da hemoglobina para oxigenar os tecidos, como a gente conversou anteriormente. Então, por exemplo, se eu tenho uma hemoglobina muito baixa, o que quer dizer isso? Uma anemia muito grave, eu posso, por exemplo, afetar o coração. Meu coração pode parar de receber oxigênio e eu ter um quadro compatível com um infarto. Ou então eu não oxigenar bem, por exemplo, os meus rins,
e meu rim ter o seu funcionamento prejudicado, entendeu? Então, eu necessariamente, se eu não trato, se eu vou causando níveis muito mais baixos de anemia, muito mais graves, eu posso ter lesões nos órgãos que também são graves e essas lesões podem levar à morte. Jamile, é verdade que grávida ela tem mais chance de ter anemia? Sim, na verdade, as grávidas, o corpo da grávida muda inteiro, né? A gente vira outra pessoa e tem um outro funcionamento, porque nós temos um bebezinho lá dentro que a gente precisa nutrir. Então, a nutrição do bebê exige da mulher um estoque de vitaminas maior, porque o bebê precisa consumir isso também. Então, a baixa das vitaminas na gestação acontece e isso pode levar a grávida a ter anemia por falta de ferro mais facilmente do que quando a mulher não está grávida. E durante a amamentação também precisa de um cuidado especial? Durante a amamentação, a gente também tem o fator nutrição, né? A gente tem que ter o ferro para nutrir aquele indivíduo, aquele bebezinho, mas a gente também passou por um período do parto. Então, mesmo o parto cesariano ou o parto normal, ele exige do corpo, né, muito mais esforço e tem sangramentos associados ao procedimento. Então, algumas mulheres sangram um pouquinho mais, outras mulheres sangram menos, e isso já baixa um pouco o estoque de ferro. Então, no pós-parto, durante a amamentação, a mulher precisa muitas vezes ficar de olho nessa anemia para suplementar o mais precocemente possível, para que ela não fique sintomática e, né, já é um período super difícil para a mulher e tenha mais sintomas, mais cansaço, né? Isso não, a gente não quer. Então, a amamentação é um período que tem que se olhar bastante para a anemia, sim. Crianças e idosos também têm mais chances? Sim. Principalmente as crianças que, por algum motivo, a mãe não conseguiu amamentar, né? Precisaram entrar em fórmula e tudo isso, elas são mais uma população de maior risco para ter anemia. E os idosos, porque por outras questões de fragilidade, de usar muitos remédios, de ter muitas doenças, eles podem sim ter anemia associada à falta de vitamina mais fácil do que as pessoas adultos jovens, por exemplo. A alimentação também influencia a pessoa desenvolver anemia ou não, doutora? Sim, a anemia por falta de vitamina, às vezes ela pode ser multifatorial, tá? Então, não necessariamente a gente, assim, a gente não gosta muito de falar que as pessoas que são vegetarianas vão ter mais anemia ou menos anemia, mas, na verdade, o que acontece? A anemia, desculpa, o ferro, ele é mais encontrado na carne vermelha. Então, aquelas pessoas que não consomem carne vermelha, uma rotina importante de 3 a 4 vezes por semana, se elas não tiverem outra fonte de reposição adequada de ferro, elas podem sim desenvolver anemia por falta de ferro. E o que vocês estão vendo na prática, né? Hoje a população, muitas pessoas aí estão comendo tudo errado. Isso tem influenciado bastante, tem se visto aí mais casos de anemia, por isso que é tão importante de falar sobre esse tema? Com certeza, a nutrição das pessoas, ela precisa estar adequada, né? Então, por exemplo, uma pessoa jovem, ela tem um estoque de ferro maior. Então, às vezes, ela pode comer um monte de besteira e tudo isso, e para ela desenvolver anemia é um pouquinho mais difícil. Mas, por exemplo, uma pessoa que está em fase de crescimento, um adolescente, um pré-adolescente que só quer comer porcaria, está em fase de crescimento, precisa de mais vitamina, ele pode desenvolver mais fácil anemia, assim. Mesma coisa um idoso, né? Ele tem um estoque de ferro menor, ele precisa de mais vitamina, então ele tem que ter uma alimentação mais balanceada para a gente conseguir evitar que isso aconteça. E Jamile, você já falou, mas eu queria reforçar. O que a pessoa então precisa ficar atenta, né? Ao próprio corpo se conhecer, um pouquinho mais de cansaço. Você disse aí um pouco mais pálido também, só para a gente reforçar esses sintomas.
Então, é como você falou, os sintomas eles são um pouco inespecíficos, tá? Mas a gente precisa conhecer o nosso corpo. Então, aquele cansaço um pouco anormal, que a gente conseguia fazer alguma coisa, agora a gente não está mais conseguindo, tá? Às vezes a gente começou a esclera um pouquinho mais esbranquiçada. Um sintoma de anemia por falta de ferro é queda de cabelo maior do que o normal, tá? Unhas quebradiças, então aquela unha que a gente, qualquer coisinha já está quebrando. Outra coisa importante, às vezes, uma anemia por falta de ferro pode fazer com que fique carocinhos aqui na lateral da boca, que comumente, às vezes, a gente fala que é sapinho. Então, alguns desses detalhes podem ser indicativos de falta de ferro, causando anemia. E o diagnóstico precoce sempre é fundamental? Para tudo. O diagnóstico precoce é fundamental, tanto para a gente conseguir identificar a causa da anemia e tratar mais precocemente, né? Se for uma doença mais grave, isso é muito importante. Como eu falei, às vezes a anemia pode ser um sintoma inicial de um câncer, por exemplo. Então, é importante a gente já encaminhar a investigação. E a segunda coisa, para a gente evitar que uma pessoa fique com sintomas muito tempo, porque são sintomas ruins, sintomas de mal-estar, de cansaço. Às vezes, para você entender a magnitude desse mal-estar, pode ser confundido até com quadros depressivos, sabe? A pessoa, não estou com muita vontade de fazer as coisas, de sair da cama, não estou com intenção de trabalhar. Até se confunde com um pouco de, será que a pessoa está com quadro depressivo? Então, vale a pena sempre pedir os exames para a gente investigar a anemia nesse caso. E reforçando o exame é bem simples, né? Uma picadinha ali, tirou o sangue, pronto, já saiu todo o resultado. Bem simples, qualquer médico pode solicitar, alguns nutricionistas também solicitam na sua avaliação inicial dos pacientes. Então, e quando o médico da outra especialidade ou nutricionista acha adequado, encaminha para o hematologista, que a gente pode dar o seguimento da demais investigação desse caso. Tá aí, então, o recado da Jamile Cunha, ela que é hematologista. Jamile, muito obrigada, viu? Por parar seu tempo, seus atendimentos e tirar todas as dúvidas de quem está assistindo Saúde e a Vida de hoje. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Adorei as perguntas, achei que deu para a gente conversar sobre o tema e explicar para a população o máximo possível para procurar um médico se for necessário. Diagnóstico precoce sempre, né? Sim. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. E você de casa, não saia daí, porque o Saúde e a Vida não acabou. Como a Jamile disse, a anemia pode falar aí que algum câncer está sendo desenvolvido aqui dentro do nosso corpo. Por isso, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre leucemia. Qual a relação com a anemia? Você descobre a seguir. É rapidinho, um rápido intervalo, a gente já volta, não saia daí. Saúde e Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Mais uma vez quero agradecer a sua companhia ao longo aí dessa edição. Você que está acompanhando, viu que no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre anemia, o que é, sintomas e quais doenças aí ela pode gerar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre leucemia. Será que existe relação entre anemia e leucemia? Quem vai explicar pra gente agora é a Adriana Pena, ela que é hematologista e aceitou o nosso convite. Então, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada, viu, por parar aí seus atendimentos e falar com a gente. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Doutora, então antes da gente falar exatamente o que é leucemia, eu queria que a senhora explicasse se existe relação anemia e leucemia? Então, até pode existir, né? A anemia pode ser um dos primeiros sinais, né, da leucemia, mas nem toda anemia vai virar leucemia, tá? Então, acho que isso é o mais importante da gente deixar claro. Não é porque você tem uma anemia que um dia você vai ter uma leucemia, né? Anemias não se transformam em leucemias, tá? Mas um dos sinais de leucemia pode ser uma anemia. E o que é a leucemia, então?
Leucemia é uma doença, a gente tem dois tipos principais de leucemia, a leucemia aguda e a leucemia crônica. Então, a leucemia é uma proliferação anormal das células do sangue, das células brancas do sangue, tá? Que podem estar tanto na medula óssea, que é a fábrica do sangue, quanto circulando pelo sangue, tá? As leucemias, elas são cânceres do sangue, tá? Então, é uma proliferação anormal, é um câncer. Entendi. Esse é um tipo de câncer silencioso ou não? Ele já manifesta, ele é agressivo? Depende. As leucemias crônicas são mais silenciosas, elas demoram mais para a gente fazer diagnóstico. Muitas vezes os pacientes acabam fazendo diagnóstico por um exame de rotina, passou no cardiologista, fez o exame, vem uma alteração, e a pessoa nem está sentindo nada. Enquanto que as leucemias agudas, elas sim são bem mais graves, os sintomas aparecem muito rápido e elas precisam ser diagnosticadas e tratadas muito rápido. E o que leva a pessoa a desenvolver a leucemia? Então, a gente não tem muito ainda uma explicação de por que essa pessoa ou aquela teve leucemia. O que a gente sabe é que tem questões pessoais, então tem predisposições dessa pessoa, principalmente genéticas, e tem questões ambientais. Então, exposições ambientais podem levar à leucemia. Então, exposição a benzeno, exposição a vapores de acetona, tinta, thinner, pessoas que trabalham em fábricas, né, pessoas que trabalham em postos de gasolina, essas exposições ambientais. Exposição à radiação, então, por exemplo, pacientes que fizeram tratamento de câncer e foram expostos à radiação, a tratamento de radioterapia, podem desenvolver também. Pessoas que foram expostas à radiação, por exemplo, em acidentes nucleares, como a gente teve de algumas usinas no Japão e tal, podem desenvolver leucemia também. Mas o mais comum, né, é a gente não ter uma explicação, dizer, foi isso que causou a sua leucemia, entendeu? Até porque a gente vê também muitas crianças com leucemia. Sim, a gente vê crianças com leucemia, né? Leucemia é um dos tumores mais frequentes em crianças, né? Um dos cânceres mais frequentes em crianças. Não é o mais frequente, mas é bem frequente. A leucemia mais comum de criança é a leucemia linfóide aguda. E é isso, assim, provavelmente aquela criança só tinha uma predisposição genética, ela não teve tempo de ter muita questão ambiental, né? A gente vê crianças muito pequenas com leucemia, então provavelmente, por isso que a gente até acha que existe mesmo uma predisposição genética. Não quer dizer que essa predisposição genética seja uma coisa que vai passar na família, entendeu? Entendi. Então não quer dizer que isso seja hereditário, a gente sabe que tem algumas condições genéticas que levam às leucemias, que são familiares, mas a grande maioria não é familiar. Entendi. A senhora disse aí que existem vários tipos de leucemia. E os sintomas, tem alguns que é para todas as leucemias? O que a pessoa começa a sentir? Porque a gente sabe que cada caso é um, né? Mas normalmente quais são os principais sintomas? Então, quando a gente fala das leucemias crônicas, o paciente pode não ter sintoma nenhum, né? Ou ele pode ter aumento de gânglios, ele pode ter aumento do tamanho do baço, ele pode ter um cansaço, perda de peso. Quando a gente fala de leucemia aguda, daí os quadros são mais floridos, eles são mais súbitos, acontecem de repente, o paciente estava bem, nossa, mas o meu familiar estava bem há 2 semanas, agora está péssimo, né? Então a leucemia aguda leva a esses quadros mais rápidos. E aí é isso, é cansaço excessivo, perda de peso, sangramentos, então aparecimento de manchas roxas sem explicação, muitas manchas roxas, sangramento gengival sem escovação, sem relação com a escovação, anemia, plaqueta baixa, leucócito baixo, tudo isso pode estar relacionado à leucemia. Febre. Entendi. A pessoa chega no médico, como que é feito o diagnóstico? Existem exames que ele mede? Então, o hemograma é o primeiro exame que a gente faz, é aquele exame de sangue, né, que todo mundo fala, onde a gente vai ver se tem alguma alteração da produção, né, das células sanguíneas. E aí, se tiver alguma alteração nesse hemograma, que juntando com a clínica nos indica que pode ser uma leucemia, aí nós vamos fazer exames específicos da medula óssea, que é a fábrica do sangue. Mielograma, biópsia de medula, entre outros, que daí vão dar o diagnóstico para a gente. E o tratamento, doutora, como que funciona? É radioterapia, é químio, como que é?
Então, nas leucemias crônicas, hoje a gente tem uma possibilidade de fazer tratamento sem o que a gente chama de quimioterapia, a gente consegue fazer imunoterapia, mas é um tratamento dentro do espectro quimioterápico. Já nas leucemias agudas é tratamento quimioterapia mesmo, tem que fazer internado, né? As quimioterapias são debilitantes, e algumas leucemias agudas têm indicação também de fazer transplante de medula óssea. A grande maioria das leucemias não tem indicação de radioterapia, a não ser durante o transplante. A senhora falou em transplante, né? Quando que ele é possível? Então, alguns tipos de leucemia têm indicação da gente fazer o transplante, e é o transplante que a gente chama de alogênico, ou seja, é um transplante de doador, tá? Então, é um doador que tem compatibilidade com aquele paciente, e aí ele doa a medula e é feito o transplante. Depende muito do tipo de leucemia que a gente está falando, mas geralmente são nas leucemias de risco maior, né, de maior risco, ou nas leucemias que já foram tratadas e voltaram a aparecer, que a gente tem indicação de fazer transplante. E só nas leucemias agudas, nas leucemias crônicas, a gente não faz transplante. E doutora, a senhora falou em doador, por que é tão difícil encontrar um doador quando a gente fala de leucemia? Porque quando a gente quer um doador de medula, é muito diferente do que um doador de órgão sólido. O doador de órgão sólido, ele tem algumas compatibilidades que precisam bater. O de doador de medula tem muitas compatibilidades que precisam bater, porque a gente precisa entender que a medula é o produtor do nosso sistema imune, né? E qual é o problema de eu colocar alguma coisa em mim que não me pertence? É que o meu sistema imune vai entender que aquilo não me pertence. E aí vai atacar aquilo. Por exemplo, uma bactéria. Entra uma bactéria em mim, eu não entendo que aquela bactéria é minha. Ataca o sistema imune, certo? O sistema imune vai lá e ataca aquela bactéria. Quando eu coloco a medula óssea de outra pessoa, aquela medula entende o meu corpo inteiro como uma coisa que não pertence a ela. Nossa. Então, eu preciso ter muita compatibilidade para que aquilo dê certo, entendeu? E aí, essa compatibilidade é que é tão difícil, ainda mais aqui no Brasil, porque a gente é um povo muito miscigenado, muito misturado, tem gente do mundo inteiro aqui, né? A gente tem populações de raças diferentes, então a gente acaba tendo essa dificuldade de encontrar um doador, coisas que em outros países é um pouco mais fácil, mas é sempre difícil o doador. E mesmo encontrando esse doador, o corpo pode não vir a aceitar? Porque existe aí um tempo, né, para saber, eles falam, pegou, deu certo, é isso? A pega da medula depende, né, de como foi feito a preparação para o transplante, que a gente chama de condicionamento, mas a pega da medula é isso, deu certo, a medula chegou no lugar que ela tinha que chegar, as células foram lá e povoaram a medula e fizeram uma medula nova, né? E a gente chama isso de pega da medula. Mesmo depois que a gente tem a pega, existe o risco de rejeição. É a mesma coisa que um órgão sólido. Por exemplo, eu posso ter rejeição do transplante cardíaco, eu posso ter uma rejeição do transplante de rim. Então, da medula também posso ter rejeição, mesmo tendo 100% de compatibilidade. Esse é um dos cânceres que existem aí mais agressivos? O que a senhora vê na prática? Olha, a leucemia, apesar da gente ter muito medo dela, é uma doença muito rara, né? Os cânceres hematológicos, no geral, são doenças mais raras, e a leucemia não é uma doença tão frequente, tá? As leucemias agudas são doenças muito agressivas, são cânceres muito agressivos e que precisam ser tratados igualmente com agressividade, tá? Mas a gente costuma ter uma chance de sucesso no tratamento. Já as leucemias crônicas, elas são mais comuns, não são super frequentes, por exemplo, um câncer de mama, um câncer de pulmão é muito mais frequente do que essas leucemias que a gente está conversando. Mas as leucemias crônicas, tanto a mieloide quanto a linfóide, a gente tem tratamentos muito mais simples e com chances de cura e do paciente ficar bem muito maiores. São doenças bem menos agressivas. E normalmente o tratamento a ele é bem longo? É longo. É longo. Da leucemia crônica, mieloide, por exemplo, é praticamente a vida toda. Vai tomar remédio por via oral aí a vida toda. Já da leucemia aguda, a gente fala aí que é mais ou menos 1 ano de tratamento, dependendo de alguns tipos de leucemia, 2, 3 anos de tratamento. São tratamentos longos, sim. E Adriana, quando a gente fala de câncer, igual um câncer de mama que teve metástase e passou para outro órgão,
a leucemia também é assim? A gente está falando que é o câncer do sangue, né? Pode passar para o pulmão, pode passar para o fígado, para o rim, sim. Pode ir para outro órgão, ou o contrário também pode acontecer? Ela está com câncer de pulmão e de repente está com leucemia? Então, na verdade, o que acontece é assim, a definição de metástase, né, que é é uma proliferação à distância de um tumor. E essa proliferação acontece através dos vasos linfáticos ou sanguíneos. Então, as neoplasias hematológicas, elas não têm metástases por conta da definição de metástase. Então, a gente não chama de metástase. Mas elas podem atingir outros órgãos, tá? As leucemias agudas atingem menos outros órgãos, a gente pode ter pequenos focos de tumores em outros órgãos, mas isso não é comum. Já na leucemia linfocítica crônica, aí a gente pode ter aparecimento de gânglios aumentados, o fígado pode estar aumentado, o baço pode estar aumentado, então a gente pode ter doença em outras partes, mas não é o mais comum, tá? E quando você fala de tumores sólidos, por exemplo, mama, pulmão, pode virar uma leucemia? Não. Este câncer não vira uma leucemia. Aquele paciente que tem câncer de mama, que tem câncer de pulmão, ele pode ter uma leucemia, seja por conta da exposição à radiação no tratamento, à quimioterapia no tratamento, ou seja por uma predisposição genética, ele pode ter um segundo câncer. O que pode acontecer, e aí não se chama de leucemia, é a invasão desse tumor na medula óssea, isso se chama de metástase. Então, eu posso ter um câncer de mama que invadiu a medula óssea, do mesmo jeito que ele pode fazer uma metástase para o pulmão, para o osso, ele pode fazer para a fábrica do sangue também. E é uma doença que a gente já disse, né? Atinge bastante as crianças e homens e mulheres em qualquer faixa etária ou não? Costuma ser acima de 50, acima de 60? Homens e mulheres em qualquer faixa etária, as leucemias crônicas, a leucemia linfocítica crônica é mais comum nos mais idosos, acima dos 60 anos, a leucemia mieloide crônica é mais comum também acima dos 50, mas pode atingir qualquer idade. A leucemia linfocítica aguda é mais comum nos jovens, nas crianças e nos jovens, né, adolescentes, ali adulto jovem, e a leucemia mieloide aguda é mais comum acima dos 50 anos, mas pode atingir qualquer pessoa de qualquer idade, não é exclusiva de uma idade. E é possível evitar? Então, não tem como a gente evitar, não tem nada que a gente fale, por exemplo, para de fumar que você não vai ter câncer de pulmão, né? Para de beber que você não vai ter câncer de fígado. Na leucemia a gente não tem isso, né? A gente tem que ter uma vida saudável, fazer atividade física, comer bem, não fumar, não beber em excesso, e aí são coisas que a gente deve fazer para qualquer coisa, mas não tem nada que a gente possa fazer que vai evitar de ter uma leucemia. E no tratamento da leucemia acaba envolvendo vários profissionais? Acaba envolvendo vários profissionais, sim, tá? Então tem o médico, né, hematologista para fazer o diagnóstico. Depois a gente tem toda a equipe de enfermagem que dá o suporte durante o tratamento. A gente tem a equipe de fisioterapia, nutrição, que é muito importante, tá? A nutrição é essencial para ajudar a gente, né? Os pacientes muitas vezes perdem muito peso, ficam debilitados, então a nutrição tem um papel fundamental. A fisioterapia também, mantendo, né, a saúde do corpo enquanto a gente está ali trabalhando. A gente tem um papel importante do serviço social, ajudando esse paciente em todas as questões burocráticas que ele precisa lidar a partir daquele momento, da psicologia, ajudando também a lidar com aquele diagnóstico. Então, é um tratamento multiprofissional, com certeza. E que envolve toda a família também, não é só o paciente? Envolve, com certeza, toda a família. Todo câncer, eu acho que toda doença, né, que a gente tenha, envolve os familiares, enfim. Mas quando a gente fala de câncer, envolve mais ainda, né? Eu sempre falo para meus pacientes, não deixem de contar para os seus familiares por medo de que eles não vão aguentar aquela notícia, né? Dividam isso, porque a gente ter que carregar um fardo sozinho é muito difícil. Então, envolve com certeza toda a família, e para dar suporte, para ajudar, e porque a família vai sofrer junto, e vai se alegrar junto também quando as notícias forem boas. Doutora, como a senhora disse, né, envolve muitos profissionais, envolve a família também. Então, precisa tudo desse suporte, né? E na prática, porque quando a gente recebe aquele diagnóstico de câncer, já assusta, né? Já pensa o pior. Mas na prática não é bem assim, né? Existe sim chance de cura? Existe sim chance de cura,
com certeza existe. Eu até falo para os pacientes, né, nós estamos começando hoje uma jornada, e a hora que a gente chegar no fim dessa jornada, você vai olhar para trás, hoje você pensa, meu Deus, eu não vou nunca chegar no fim. E a hora que chegar no fim, você vai olhar para trás e falar, nossa, como passou rápido, né? Então, existe a chance de cura, sim, das leucemias, não é impossível, e a jornada pode parecer longa, mas ela chega no momento que ela acaba e a vida volta. Quando a gente fala de leucemia, ainda falta muita informação. O paciente chega aí sem saber o que é, já pensando no pior, e até a sociedade, né? Ainda não sabe exatamente que tipo de câncer que é, a importância também de se colocar à disposição como doador. Então, a primeira coisa sobre a informação sobre a leucemia, por ser uma doença mais rara, eu acho que existe muita desinformação, tá? Principalmente nesse medo em relação à palavra leucemia, né? Tem muita gente que tem medo, tem outras pessoas que não sabem que leucemia é um câncer, e aí a hora que você diz que é um câncer, a pessoa se apavora mais ainda. Então, ainda tem muito estigma dentro dessa palavra leucemia, e eu acho que a gente precisa muito difundir ainda muito a respeito para que as pessoas consigam entender e saibam os sintomas e procurem ajuda quando elas precisarem, né? E em relação aos doadores de medula, aí é mais difícil ainda, porque quando a gente tem pessoas próximas que estão passando por aquilo, isso tende a levar a pessoa a procurar um banco de sangue e querer ser um doador. Quando tem um famoso que está passando por aquilo, daí tem uma super campanha de doação de medula, as pessoas tendem a ir atrás e agora eu vou virar um doador. E aí a gente tem cadastros de doadores, a gente tem picos de cadastros de doadores. Mas o problema é que a hora que esse doador é chamado, muitas vezes ele se recusa a participar daquilo, a fazer o procedimento, porque ele se levou àquele lugar de se colocar como doador, numa empolgação de alguém, mas eu queria ser doador só do meu familiar, ou do meu amigo, ou, enfim, agora eu não quero mais. Então, isso é muito importante da gente conscientizar as pessoas também. Vá se cadastrar para ser um doador de medula, mas vá se você for realmente querer ser um doador. E esse cadastro é simples, doutora? O que precisa? É muito simples o cadastro. Você precisa procurar o hemocentro da sua cidade, tá? Então, aqui em São Paulo, a gente tem alguns hemocentros, aí em Campinas também tem o hemocentro. Você procura o hemocentro da sua cidade e o que vai acontecer é que você vai fazer um cadastro, você vai dizer que você quer ser doador de medula, vai fazer um cadastro, eles vão colher alguns exames de sangue que vão avaliar se você tem alguma doença infecto-contagiosa, enfim, e vão avaliar, vão ficar guardados para fazer um exame de compatibilidade. Para a hora que chega um possível doador, ele tem um computador lá que vai rastrear como que é o seu exame da compatibilidade, né, e vai parear com outras pessoas. E aí parear com aquele possível receptor e saber, ok, esse doador aqui serve para esse receptor aqui. Então, é muito simples. É ir no banco de sangue, no hemocentro da sua cidade, fazer uma entrevista, que eles vão fazer várias perguntas lá, fazer uma coleta de sangue e ganhar uma carteirinha e ficar esperando ser chamado. E se a pessoa for chamada, é simples, precisa de internação? Porque às vezes a pessoa fica com medo, né, também, como a senhora disse. Como que é o procedimento? Varia muito, mas em geral é um procedimento simples, é uma coleta de sangue, como a gente faz coleta para doação de sangue, só que a diferença é que tem uma máquina, que chama máquina de aférese, que separa essas células do sangue, as células que eu preciso para a doação, que são as células tronco da medula, ela separa do resto do sangue, devolve o sangue sem as células tronco para o doador e armazena essas células tronco. Então, geralmente, se o doador tem acessos venosos, né, condições, né, de veias boas, consegue fazer por acesso periférico mesmo, que a gente chama, né, punção no braço. Se o paciente não tem, ele passa um catéter muito simples de ser colocado também e faz a coleta. O que precisa é de um preparo para poder fazer essa coleta. Então, o paciente precisa tomar uma medicação que vai estimular a produção dessas células tronco, para daí poder ir para a coleta. Fez a coleta, ele já vai para casa ou precisa ficar um dia no hospital? Como que é essa recuperação? Depende de como foi a coleta. Se a coleta foi por catéter, aí precisa tirar o catéter. Às vezes fica de um dia para o outro, para ver se fica tudo bem com a retirada do catéter. Se foi de coleta do sangue do braço mesmo, vai embora no mesmo dia. Existe a possibilidade, mas isso são casos mais raros, da coleta ter que ser feita direto na medula óssea, né, por uma agulha no quadril que vai tirar as células direto da medula óssea e não do sangue.
mas isso daí são coletas mais raras de acontecer. E um procedimento que pode salvar uma vida, né? Com certeza, pode salvar uma vida. Tá, então, qual que é o recado para a gente encerrar o programa de hoje que a senhora deixa para quem está assistindo a gente nesse momento, a senhora que está aí na prática, lidando com pacientes com leucemia, entendendo também a importância de ser um doador? Então, o recado que eu deixo para vocês é, seja um doador primeiro de sangue, né, porque uma doação de sangue salva até 4 vidas. Depois, se vocês forem mesmo ter coragem de ir em frente com isso, sejam doadores de medula, porque a gente precisa de vocês. Não tenham medo do diagnóstico, então se vocês sentem alguma coisa, procurem uma ajuda médica, porque diagnóstico precoce é o que mais salva vidas. Tá, então o recado da doutora Adriana Pena, ela que é hematologista. Doutora, muito obrigada, viu, por falar com a gente hoje, parar seus atendimentos. A gente sabe que é uma correria, mas fez questão aí de tirar todas as nossas dúvidas. Tenha certeza que foi uma participação muito rica e de informação. Obrigada a vocês pelo convite, fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo, viu? Ótimo. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E lembrando, se quiser rever tudo que foi falado na edição de hoje, é muito simples. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. É só entrar lá e ver quantas vezes quiser. E lembrando, mais uma vez, a sua participação aqui é fundamental. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Deixa ele aí anotado no seu celular. Surgiu alguma dúvida? Manda pra gente que vamos atrás aí de um especialista. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida. Tchau!